Alguns sustentam que a frase de Jesus, o Pai é maior do que eu, em João 14 e 28, comprova que Jesus é por natureza divinamente menor que o Pai. Esse argumento é conhecido como subordinacionismo ontológico, defendido por grupos como os arianos no século IV, os Testemunhos de Jeová de hoje, etc., que rebaixam a divindade de Cristo. Mas há um problema fundamental aqui, pois esse texto trata da função mediadora de Jesus, não da sua essência divina. Você quer entender melhor essa complexidade da divindade na Trindade e saber também, bem mais claro, por que Jesus não é inferior ao Pai na sua natureza divina? Então você precisa, para isso, saber a distinção muito clara e fundamental. A distinção entre a ordem econômica da Trindade e a ordem da imanência na Trindade. Calma, são palavras técnicas, mas senta aí no sofá que a gente vai explicar, esclarecer para você direitinho. Observe bem, a imanência na Trindade. O que é isso? A ordem da imanência da Trindade. A palavra imanente significa que algo está dentro do sistema e faz parte dele. Assim como o cérebro, assim como o coração, o fígado, o rins, o braço, faz parte do sistema, do corpo humano. Deu para entender? Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De um modo ainda melhor, uma ilustração melhor, a gente pode falar do ser. Então, para formar o ser, corpo, alma e espírito. Os três formam o ser humano. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Três elementos diferentes. Três pessoas diferentes. Mas formam na união uma unidade que é um sistema único da natureza divina, porque se ajuntam para poder trazer esta complexidade dentro da unidade divina. Então eles estão dentro e se movem por esse sistema divino. Os poderes deles se juntam e tornam-se como se fosse de cada um deles os poderes pessoais, ok? Então são compartilhados entre si. Então logo o Pai, o Filho e o Espírito Santo são co-divinos, co-iguais, eles são co-eternos e co-soberanos. Isso significa que nenhum é onipotente mais do que o outro, porque eles atrelaram-se entre si o quê? Os poderes das suas naturezas. Ok? Formando uma só natureza, uma só essência da divindade. Então não são três deuses, é um Deus dentro de um sistema. Então entenda que eles são coeternos porque vieram antes de criar o universo. Foram os três que criaram o universo. Então eles são coeternos, são co-soberanos porque os poderes estão juntos numa só essência e compartilhado entre os três, ok? Então, a soberania pertence à natureza divina da Trindade e não só do Pai. Deu para entender? Amém? Bom, querido, então creio que você já entendeu que na questão da ordem, da imanência na Trindade, o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Pai. Porém, no entanto, na ordem econômica na Trindade, aí isso já muda. Me permita, mas aí o Filho é menor que o Pai. E Jesus disse isso. Jesus disse, eu sou menor que o Pai. É esse texto que estamos discutindo aqui. Então, o Filho é menor do que o Pai? É. Mas não na ordem imanente da Trindade. Ou seja, não na questão de natureza divina, mas na questão da ordem econômica na Trindade. Vou te explicar agora a ordem econômica na Trindade. A palavra economia fala de gestão de recursos. Sendo assim, entenda a gestão de recursos vocacionais entre as três pessoas da Trindade, pela estrutura organizacional de funções. Cada um tem a sua função. E é claro que isso vai demandar o quê? Hierarquia funcional. Isso é óbvio. Então, se tem hierarquia funcional, o Filho é menor que o Pai. Então isso na ordem econômica, isso é questão de funções. Quando se fala de funções, está se falando de papéis. E o Filho teve que se humilhar no projeto da redenção
que eles sentaram, a Trindade se sentou à mesa para discutir quando previu que o homem ia cair. E o Filho aceitou, ok? O Filho se humilha voluntariamente, assumindo o papel submisso na obra redentora, mas sem perder a sua divindade. A natureza é a mesma. Então, o que é que diz a Bíblia sobre a natureza do Filho? O Filho, como um homem, ele se torna menor, se torna subalterno, ele se torna menor que o Pai. Então, Filipenses 2, do 5 a 8, a gente pode ler o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, sendo forma de Deus, não teve por usurpação. Ele não quis continuar porque havia um projeto. Então, foi o que ele fez. Aniquilou-se, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Deu para entender? Que aí, na questão da ordem econômica na Trindade, que é a questão de funções e papéis, Jesus se tornou submisso, amém? E a Bíblia ainda vai mais longe, diz que ele se tornou menor que os anjos. Foi. Hebreus capítulo 2, versículo 7, versículo 9, vai falar isso, ok? Então Jesus aniquilou-se a si mesmo. Isso significa que ele esvaziou-se, em outra versão, da sua glória. Esvaziou-se da sua glória, mas ele continuou como Deus. Então ele era 100% homem, porque tinha que cumprir a missão da redenção, e era 100% Deus. Amém? Então, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Amém? Deu para compreender? Então, o Filho, na ordem econômica da Trindade, ele é menor que o Pai. Mas na ordem da imanência, que tem a ver com natureza do ser na divindade, aí todos os três são iguais: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?